Opa, passando rapidinho aqui para falar exatamente com você, rápido. A gente está quase chegando aos 90 mil inscritos, eu conto muito com a sua ajuda, de verdade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança, se inscreva no canal do Gigante. Caso não, se está aqui todo dia, você está brincando comigo. Se inscreva, vamos junto aí chegar aos 90 mil inscritos e fiquem aí com o vídeo porque tem muita informação. Aqui é Vasco. Para abrir, o olho, tanto a derrota sexta-feira contra o Atlético em São Januário, quanto também o que vem acontecendo nesse momento no futebol brasileiro com os clubes que são SAF. Dois motivos, duas situações que fazem sim o torcedor se preocupar com o que vem pela frente. Não está entendendo nada do que eu estou falando? Fica tranquilo que a gente vai trazer todas as informações de tudo o que está acontecendo aqui neste Acorda Vascão, porque o clima dentro do Vasco não é bom após a derrota para o Atlético e uma saída do Pesolano do Cruzeiro para um outro clube, sendo também gerido pelo Ronaldo, Jefinho de saída para o Botafogo, indo para o Lyon, clubes que têm o mesmo dono, tudo isso, volto a repetir, faz com que o torcedor vascaíno abre o olho para o futuro. Mas a gente vai falar sobre isso antes, é claro, de começar o vídeo, antes de trazer todas as informações do Vasco da Gama, nesse novo cenário aqui a vocês, né? Colocamos o quadro do Vasco ali atrás, agora a gente está com uma nova, não imagem, né? Mas um novo quadro ali em cima também. Então, cada vez mais melhorando o cenário para você, torcedor vascaíno. Eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está chegando aí pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal. Falta bem pouco para chegarmos aos 90 mil inscritos e conto muito com a sua ajuda. Aqui embaixo se inscreva, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar e é claro, além de tudo, aqui embaixo também deixe nos comentários se você fica com medo da SAF, porque realmente é algo que, devido às atitudes, situações que vem acontecendo no futebol brasileiro, preocupa todo torcedor vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, só antes, rapidinho, dar um aviso aí pra vocês pela parceria que nós voltamos a fazer com o Hip Store. Tá vendo essa camisa aqui, toda patrocinada? Patrocínio aqui da Pixbet, patrocínio da Hebron, patrocínio do Mercado Bitcoin, cartão de todos. Atrás também tem patrocínio. Ela é toda patrocinada e veio lá da Hip Store. Essa daqui também, toda cheia de patrocínio, tudo lá da Hip Store. Todas as minhas camisas do Vasco vêm de lá. Camisas de primeira linha, camisas lindas, perfeitas e com um preço muito bom para você. Sinta-se um craque, vista a Hip Store, link aqui na descrição, corre lá, troca uma ideia com eles, que eles vão te dar todas as informações possíveis para você também ter essa camisa linda do Vascão na sua casa. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, gente. Eu quero começar primeiramente falando sobre o que aconteceu na sexta e depois falar sobre o que aconteceu ontem se tratando de SAF, né? Depois, na sexta-feira, o Vasco tomou peia, de fato, pro Atlético, falando num português mais claro, perdeu, vexame, foi derrotado de uma maneira ridícula pro Atlético. Clube que, sinceramente, gente, eu não olhei, eu não sei qual é a divisão do Atlético. Eu sei que foi o semifinalista, de fato, do Campeonato Mineiro, jogando bola, mas é um clube sem nenhum tipo de renome no futebol brasileiro. E Vasco perder para São Januário, um elenco que foi investido mais de 110 milhões de reais para o Atlético com 2 gols do Sassá, faz que de fato o clima não viesse a ser bom após o resultado. E ontem, gente, segundo informações aí do nosso grande amigo Flávio Dias, após essa derrota, o clima hoje internamente é de mal-estar. Um clima não bom. A derrota, né, foi considerada pelo departamento de futebol do Vasco como muito ruim, não apenas pelo resultado, que pode acontecer, mas pela postura dos jogadores em campo. Essa é a informação que nós tivemos aí com relação a esse resultado pavoroso contra o Atlético da última sexta-feira. O clima não está sendo bom hoje internamente após esse resultado muito ruim. É claro, justificável, completamente compreensível. A gente espera que de fato Paulo Brax, o Abel Braga, as pessoas que hoje comandam aí o departamento de futebol tomem uma atitude e que não venha a ser normalizado derrotas como essa que aconteceu na última sexta-feira para um clube que, volto a repetir, eu com todo respeito não sei qual é a divisão e ainda mais dentro de São Januário. Como eu falei ontem, lá no Acorda Vascão, jogos em São Januário
não pode acontecer o que aconteceu na última sexta-feira. Dentro do Caldeirão, como é cantado, né, por nós mesmos, torcedores vascaínos, é obrigação ganhar. Do Atlético, perder é algo fora de cogitação. E exatamente por esse motivo o Barbieri, é claro, terá aí mais 11 dias, contando a partir de hoje, para preparar o elenco. Dia 15 de abril, meus amigos, tem Vasco e Atlético Mineiro no Mineirão. E o Barbieri tem que, de fato, correr contra o tempo para preparar o elenco da melhor maneira possível para esse próximo amistoso. Ontem aconteceu uma preparação, como está aparecendo inclusive, eu perdi as confianças. Eu não sei se esse reforço chegará, eu não sei se esses reforços, aliás, chegarão, porque até o momento realmente a situação é muito complicada. É uma situação de incerteza, é uma situação de dúvida, né? E é uma situação até mesmo de muita crítica por parte da torcida ao hoje trabalho realizado pelo diretor esportivo Paulo Brax. Vejamos o que irá acontecer, mas nesse momento o que tudo indica é que o Vasco chegará no dia 20 de abril e não contratará ninguém para o seu elenco. E falando em elenco, gente, passando rapidamente a vocês, ontem tivemos aí uma partida do Sub-17 da seleção brasileira, sul-americana, inclusive Sub-17. O Brasil venceu a seleção da Colômbia pelo placar de 3-1. E o terceiro gol aos 86 minutos do segundo tempo foi marcado pelo nosso cria Ryan. Então é claro, como a gente sempre faz, também está aparecendo aí na imagem a vocês o gol marcado pelo nosso cria, base do Vasco, segue sendo muito forte nos gramados, principalmente do futebol sul-americano, com a amarelinha. E, gente, agora sim, vambora falar sobre o que eu queria tanto falar com vocês, né? Que é um assunto polêmico, um assunto inclusive muito polêmico, principalmente se tratando de mim. Por que é um assunto polêmico se tratando de mim? Porque desde o início, lá no ano passado, quando essa ideia, né, de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, foi iniciada no meio da torcida vascaína, eu fui um dos primeiros, um dos percursores, se é assim que eu posso falar, aqui dos canais de YouTube que deixaram bem claro que para mim a SAF era algo mais válido para o Vasco. O Vasco, na minha opinião, lá no ano passado havia chegado em um momento que não dava mais para continuar o futebol sem ser uma SAF. E assim como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, a gente reclama hoje do momento que nós vivemos, né? Infelizmente sendo eliminado para o ABC, infelizmente não chegando a uma final de campeonato carioca, mas vamos colocar um pouquinho a mão na consciência, isso é importante a gente fazer. Se o Vasco não tivesse 110 milhões de reais de investimento, o Vasco dificilmente poderia dar ao torcedor vascaíno uma esperança de campeonato brasileiro bom. E hoje, querendo ou não, a gente olha para o brasileiro, mesmo após a derrota para o Atlético na sexta, e tem a esperança de que o Vasco possa fazer um bom campeonato. E é claro, principalmente, vamos na origem. Se o Vasco não tivesse tornado SAF, meus amigos, esquece 110 milhões de reais de investimento. O Vasco queria trazer jogadores aí de estaduais, o que não fez ainda, querendo ou não querendo. O Vasco queria trazer jogadores aí que estariam livres no mercado. O Vasco queria trazer jogadores que não estarão sendo mais utilizados pelos seus clubes. O Vasco queria permanecer com uma grande porcentagem de atletas que subiu do ano passado para esse ano, algo que não aconteceu. Então, realmente, a SAF tem os seus prós, mas também tem os seus contras. Isso é fato, isso é nítido. Mas eu colocando numa balança, principalmente em comparação com aquilo que poderia acontecer caso o Vasco não viesse a se tornar SAF, eu tenho muitos pontos a favor, muito mais inclusive pontos a favor do que pontos contra a pontuar aqui a vocês. Essa é a minha ideia, esse é o meu ponto de vista. Porém, meus amigos, se tratando de pontos contra, o Vasco tem a principalmente se preocupar com aquilo que poderá acontecer, principalmente devido a algumas situações que aconteceram nesses últimos meses. Uma situação aconteceu, se eu não me engano, há um mês e meio atrás, e outra situação aconteceu ontem. Uma envolve um atleta, outra envolve um treinador. Duas situações que envolvem dois clubes aqui do futebol brasileiro que se tornaram SAF antes do Vasco da Gama, mas dois clubes considerados grandes, gigantes do nosso futebol. E se essa situação, é claro, aconteceu com esses dois clubes, por que não poderia acontecer com o Vasco? Essa é uma situação, esse é um questionamento que é realmente muito válido de nós fazermos. Uma situação envolve o Jefinho. Jefinho, atacante do Botafogo, uma das grandes revelações do Botafogo nesse início de temporada, atacante contratado pelo Botafogo no Campeonato Carioca do ano passado, após uma boa temporada, um bom início de temporada do Jefinho com a camisa do Resende. Foi contratado pelo Botafogo e chegou nesse início de ano sendo o principal jogador do Botafogo. Jefinho era um ponto esquerda rápido, de 1 contra 1 muito efetivo, um jogador que realmente era uma válvula de escape, aí, se é assim que eu posso falar, para o setor ofensivo do Botafogo. E o que aconteceu, torcedor? John Textor, técnico não, né? Presidente, se é assim que eu posso falar, CEO do Botafogo, da SAF do Botafogo,
pegou o Jefinho e colocou ele em um outro clube, também do próprio John Textor, o Lyon. Ou seja, tirou o Jefinho do Botafogo, que é um clube dele, ele faz o que quiser, tirou o Jefinho e colocou o Jefinho em um outro clube dele, que é o Lyon, clube da França, um clube que realmente tem mais prestígio como marca internacionalmente do que o próprio Botafogo. Isso causou revolta, porque até quando essa negociação foi confirmada, não havia números, dados com relação a investimento, valores, nada divulgado. Após uma pressãozinha realizada por parte da torcida do Botafogo, a página do Botafogo confirmou que era um empréstimo de 6 meses, o Botafogo ia ganhar uma grana por esse empréstimo, e caso o Lyon quisesse adquirir os direitos econômicos do Jefinho, iria pagar um outro valor. A contratação, no geral, gente, envolvendo empréstimo, venda, iria realmente dar uma grande quantia de dinheiro ao Botafogo, aos cofres do rival. Mas não sabemos se realmente isso irá acontecer, se isso foi aí uma nota colocada pelo Botafogo pela pressão feita por parte da torcida do Botafogo, se é falácia, se não é. Até porque, meus amigos, o dinheiro é do John Textor e os dois clubes pertencem a ele. Mas enfim, essa foi uma das situações que fizeram com que o torcedor vascaíno apontasse e falasse: aí, ó, isso pode acontecer com o Vasco. Lembrando, a 777 tem Vasco, a 777 tem Genoa, a 777 tem um pedacinho do Sevilla e de vários outros clubes, Hertha Berlim da Alemanha, Red Star da França. Então são situações que podem acontecer. Mas ontem uma situação aconteceu que deu uma pancada maior na cabeça do torcedor vascaíno, e essa é a minha opinião. Pois foi a situação do Paulo Pezzolano. Paulo Pezzolano, que fez uma grande Série B do ano passado, um futebol diferente, um futebol irreverente, inclusive na competição. Destaque, amassou todos os clubes da Série B. O Cruzeiro sobrou em muito na competição no ano passado, tendo aí um excelente trabalho feito pelo Pezzolano. Ele nesse ano não vinha bem, era nítido. O Cruzeiro do Pezzolano não era o mesmo Cruzeiro do ano passado. Isso fez com que os torcedores cruzeirenses caíssem em desconfiança com relação ao seu treinador, mas mesmo diante disso, acreditando, é claro, que o futebol apresentado no ano passado nas mãos do Pezzolano pudesse voltar a aparecer. Mas o Pezzolano, após ser eliminado para o América Mineiro no Campeonato Mineiro nas semifinais, pediu, entre aspas, uma demissão, segundo informações do próprio Pezzolano em uma coletiva, em comum acordo com o Ronaldo. Isso não caiu bem, mas foi levado. Porém, ontem, gente, tivemos a informação que o Pezzolano fechou com o Real Valladolid. Não sei se você sabe, mas o Real Valladolid é outro clube da franquia do Ronaldo. Posso estar falando besteira, mas o Ronaldo tem esses dois clubes, Cruzeiro no Brasil e Real Valladolid na Espanha. O Pezzolano ontem, após o anúncio da demissão do técnico do Valladolid, foi logo em seguida confirmada a sua chegada ao clube espanhol ainda nessa temporada. E aí fica a seguinte pergunta: será que ele saiu do Cruzeiro e chegou ao Valladolid exatamente por isso? Ou, aliás, será que ele uma saída do Cruzeiro já previu uma chegada ao Valladolid? Ele já foi retirado do Cruzeiro propositalmente para ir a um outro clube da franquia do Ronaldo? E aí começam a aflorar, a crescer essas dúvidas na cabeça do torcedor vascaíno. Pois eu fico imaginando, se um Marlon Gomes, se um Figueiredo, se um Gabriel Peck sai do Vasco e vai para um Genoa com uma quantia bem pequena, será que a gente ia ficar tranquilo? Acredito que não. Então, meus amigos, a SAF tem os seus prós e tem os seus contras. Esses são os contras. O prós é investimento, aliás, é um investimento de mais de 110 milhões, como aconteceu nessa janela, perspectiva de títulos, de crescimento. E é claro, é importante a gente pontuar, abrindo aqui um OBS, um parênteses. O Vasco hoje, para a 777, é um clube satélite. Um clube satélite não, um clube principal. O clube satélite seria se o Vasco tirasse os jogadores e empurrassem para outros clubes. O Vasco é considerado um clube principal. É um clube que é realmente na América do Sul o que vai receber mais investimento da empresa norte-americana. Isso está confirmado em contrato. O Vasco tem que ser tratado com a potência. Isso está no contrato formalizado entre Vasco e empresa norte-americana. Mas tudo pode acontecer. E aí, a gente apresentando esses prós e contras a você, agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Se preocupa com tudo isso que vem acontecendo nas SAFs? O Vasco é a terceira SAF do futebol brasileiro. Com duas, já tivemos problemas. Cruzeiro e Botafogo. A gente espera que os mesmos problemas que aconteceram lá não venham a se repetir aqui. A gente fica por aqui, mas como eu falei lá no início do vídeo, ó, é para abrir o olho, meus amigos. Abrir o olho para essa situação envolvendo o SAF, mas abrir o olho também, porque o Brasileiro começa dia 15 e até o momento a gente fica preocupado com o que veremos na estreia contra o Atlético em Minas Gerais. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.